Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse podcast especial dentro do canal Meu Médico Especialista. Vou falar um negócio para vocês. Eu estou muito feliz hoje de estar recebendo aqui o Dr. Paulo Fasanelli. Doutor, a gente está se sentindo muito honrado com a tua presença aqui, eu e a minha esposa Kelly, nós que somos aqui os donos da IQS, de receber você aqui nos nossos estúdios, poder falar um pouco, mostrar um pouco da sua carreira, essa carreira tão linda, né? E você que é um médico iluminado, que traz aí já trouxe milhares de bebês ao mundo, né? Realizou o sonho de vários casais, e nós vamos falar um pouquinho disso aí. Obrigado, viu? De você ter conseguido um espaço na sua agenda, que não é uma agenda fácil. Não é mesmo, Renato. Eu que agradeço você, a Kelly, por me procurarem. Eu já vejo vocês e a ascensão de vocês há muito tempo, trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, com sacadas muito boas para nós, médicos, nos valorizando. Eu tenho que agradecer esse espaço que vocês estão me dando aqui para falar com o público de vocês. Imagina, doutor. Bom, eu quero falar um pouquinho... Hoje, para vocês que estão nos escutando, o objetivo da plataforma Meu Médico Especialista desse podcast é justamente valorizar o médico que é especialista, o médico que tem o título, o registro, né, de qualificação de especialidade, que é o RQE, e nós vamos contar um pouquinho da carreira do Dr. Paulo hoje, e vou ler um pouco aqui do currículo dele, depois a gente entra na trajetória, tá bom? Então o Dr. Paulo é graduado em medicina pela Fundação Padre Albino, lá em Catanduva, certo? Que é uma das melhores faculdades do nosso estado e do Brasil. Tenho vários amigos formados lá. O doutor pode falar depois um pouquinho dessa faculdade. O próprio Mário Flamini, meu irmão Paulo Miranda, né, que é Valdinei, tem bastante gente bacana aí. Bons médicos formados lá. E ele é especialista aqui em ginecologia e obstetrícia, tem título também de mastologia e título de ginecologia e obstetrícia, certo? Pós-graduação em videoendoscopia ginecológica pelo Instituto Fiocruz, né? Certificado, né, de aptidão para executar videocirurgias na área ginecológica e certificado de membro titular da Sobracil, né? Então, o doutor, ele tem 2 títulos de RQ. A gente bate bastante nisso aqui, porque o RQE é o Registro de Qualificação de Especialidade. Significa o quê? Que esse médico ele fez a residência, que ele fez uma prova, que ele não é uma prova, não é aquela, tem uma prova amanhã. Não é uma prova normal, né, de escola. Ele estudou, fez a residência, e aí o doutor tem 2 títulos de especialista, um de mastologia e um de ginecologia e obstetrícia. É isso mesmo, são 2 títulos de qualificação, né? Você faz a sua residência e no término da residência você presta para exercer uma área específica e ter uma cadeira titular dentro dessa área. No caso, eu fiz para mastologia e fiz para ginecologia e obstetrícia. Doutor, e conta para nós como é que começou essa paixão pela medicina? Por quê? No seu caso, assim, quem te vê na internet e você tem um Instagram muito legal, fica muito claro que você é apaixonado pelo que você faz. Dá para ver, sem sombra de dúvida, o que move você não é o lado financeiro. E como começou essa paixão? De onde veio isso? Você já tem médico na família ou não? Como surgiu a medicina na sua vida? Eu fui criado e corria dentro de um corredor de hospital. A minha família dirigia o IELAR, que era uma instituição filantrópica aqui na cidade, e tinha um hospital. Minha avó, a casa dela era em cima do hospital. E eu vivia lá na casa da minha avó, então corria naqueles corredores, via os médicos trabalhando, via os cuidados com as pacientes e fui me apaixonando por aquilo. Era o meu mundo mágico, era a minha Nárnia, aquele hospital, aqueles cuidados, as pacientes recebendo ali os curativos, as cirurgias, os atendimentos, e eu passava ali pequenininho e me vislumbrava com aquilo. E o meu sonho era ser aquela pessoa que cuidava, aquela pessoa que curava, aquela pessoa que fazia um curativo, que abraçava, que amparava, que acolhia. Que legal. Então eu nasci ali dentro. É a única coisa que eu me via fazendo desde pequeno. Era o quintal da sua casa, literalmente, ali. A casa do meu pai era na frente,
do hospital e a casa da minha avó era em cima. O hospital era o quintal da minha casa, é onde eu cresci. Mas você não teve pai médico? Alguém da família médico? Ninguém médico, só eu. Cara, então foi uma coisa mesmo de estar ali no ambiente mesmo e o ambiente fazer parte da sua vida, da tua infância. Exatamente isso. Foi onde eu cresci. E aí você tá ali naquela fase de adolescente para escolher a profissão, fazer vestibular e aí você escolhe fazer o vestibular de medicina. Eu escolhi a medicina antes. Eu nunca me vi fazendo outra coisa na vida. Eu sempre me vi sendo médico. Nunca pensei em nada além da medicina. Só que eu achava que faltava alguma coisa na medicina. Eu presenciei algumas cenas que me marcaram muito. Sim. Eu lembro de uma delas quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e eu passando ali pelo hospital com a minha avó, e eu vi uma paciente em trabalho de parto sentada, sendo atendida e tendo que preencher papel com contrações. Eu falava, gente... como é que a gente pode olhar para alguém que está passando por contração? Aquela mulher, eu não entendi o que era contração, mas sentia que ela estava sofrendo com dores em algum processo ali que a envolvia, ela tendo que preencher papel, o pessoal fazendo perguntas burocráticas para ela, e eu não entendi aquilo. Eu falei, não, essa mulher tinha que estar sendo acolhida, todo mundo abraçando ela, Nossa. Dividindo essa dor com ela, e aquilo me fez pensar que eu tinha que ser médico. Então, não foi antes da fase pré-vestibular. Eu já comecei a minha vida, desde que eu tenho ciência do que acontece à minha volta, querendo ser médico e buscando essa parte da humanização mesmo, esse olhar humano para a saúde. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quando eu fiquei sabendo que o Dr. Paulo vinha, eu acho que o doutor vinha ontem. Isso. Não, ontem. Hoje é terça, né? É. E o doutor desmarcou e ele veio hoje. Eu sabia que esse podcast ia ser muito diferenciado. Então, quero dizer para você que está aí nos escutando, fica até o fim. Porque a gente que acompanha ele, a Kelly que é fã dele, são poucos, assim, hoje, nos dias de hoje, né? São poucos os médicos, não sei se são poucos também, não quero nem julgar ninguém, mas assim, a gente observa que, de repente, isso está ficando um pouco de lado. E isso é muito legal o que você está falando, porque aí fecha muito com relação ao que você é hoje, que é uma coisa que veio desde lá de trás. Essa questão da preocupação, né? E de tudo que você vem fazendo e passa no seu dia a dia, com o que você realiza, né? Que são esses partos humanizados, que nós vamos falar isso daqui a pouco, mas vai chegar a hora, né? Mas enfim, fica aí até o fim, porque eu acho que vai valer muito a pena de você assistir esse episódio na íntegra. Doutor, e conta para nós, então, quando você entrou na faculdade, você fez ali, tá nos primeiros anos, você sempre soube que ia ser ginecologia? Eu entrei na faculdade querendo fazer ginecologia. Eu entrei na faculdade querendo ajudar e cuidar de mulheres. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó nasceu em 1917 e construiu um império filantrópico de ajuda à sociedade riopretense muito grande. Minha mãe, dentro da nossa caixa, nosso banco, gerenciava diversas seções de Rio Preto até Ribeirão Preto. Minha irmã dona de um laboratório importante, trabalha na área da saúde. A minha outra irmã sempre na assistência social, cuidando das crianças. Chegou a cuidar de 600 crianças carentes dentro da nossa cidade. E eu via aquelas mulheres trabalhando na sociedade e me vislumbrava com esse mundo. Então, esse mundo feminino fez muito parte da minha história de infância, de adolescência. E eu sempre quis ser médico e sempre quis cuidar de mulher. Eu acho que eu não sabia nem o que era ginecologia obstetrícia, essa palavra em si. Mas eu queria cuidar de mulher, cuidar daquelas mulheres que chegavam lá tendo os partos no hospital. Eu queria aquilo, eu achava aquilo mágico. E aí durante beleza, você terminou aí a faculdade, então quando você terminou, você já sabia dele, você já estava dentro que você ia fazer residência disso. Durante a faculdade eu já sabia que eu ia fazer residência. E para onde você vai fazer a residência daí nesse momento? Quando você termina a faculdade? Eu terminei a faculdade e foi aqui em Catanduva, Sim. bem perto, eu sempre fiquei muito perto da minha família, e aí eu volto para Rio Preto aqui para a FAMERP e vou fazer minha residência aqui na FAMERP de ginecologia obstetrícia e depois de mastologia. Cara, tipo assim, uma super formação, né? Isso aí deve dar um orgulho muito grande, né? Porque você estava a FAMECA, né? Até então conhecida, que hoje a Unifipa, né? Hoje mudou, que é a Padre Albino, né? Mas a tão famosa FAMECA, e depois ainda você vem para fazer a residência dentro da FAMERP, dentro do complexo do HB.
Foi isso mesmo. Que é uma das melhores residências do Brasil, né? É uma residência reconhecida demais nessa área, né? Pô, você deve ter muito orgulho disso, né, doutor? Não, eu tenho orgulho demais. Eu acho que a minha trajetória de ensino, Renato, foi muito boa, cara. Chegou uma hora que uns colegas médicos viraram e falaram assim pra mim: você não vai parar de estudar não, vai começar a ganhar dinheiro? Porque eu fiz a minha formação na FAMECA, aí eu vim pra cá e tive muito apoio dos professores, como eles viam que eu tinha muita ânsia no aprendizado, em me atualizar. Eles me permitiram ir para fora fazer alguns cursos. Então, durante a minha residência mesmo, eu fui para fora fazer curso da parte de oncoplástica, da parte de videolaparoscopia, e eu fazia videolaparoscopia para os meus professores da residência, que eles ainda não faziam. Então, foi muito bacana. Aí depois eu saí, fui para o Instituto Fernandes Figueira, fiquei no Rio de Janeiro um ano lá com o final do Cláudio Crispi. Quando você terminou a residência? Quando eu acabei a residência. Eu fiquei um ano trabalhando com endometriose lá. Tive a oportunidade também de ficar em Estrasburgo, na França, um período, vendo essa parte de endometriose, assistindo o pessoal trabalhar. Aí fui fazer meu mestrado em humanização do nascimento. Olha a mistura, né? Parto normal, endometriose. Mas eu fui me apaixonando por tudo que eu ia vivenciando de cuidado com a mulher. E parece que as coisas iam me direcionando para o que faltava. A endometriose ainda era uma doença já muito falada, mas com poucos profissionais trabalhando na área. Aqui em Rio Preto tinha muito pouca gente quando eu comecei. Os partos humanizados já corriam aí na boca popular, mas ainda não estavam sendo colocados em prática mesmo. Então eu ia tentando trabalhar onde eu achava os buracos que eu achava que faltava, sabe? E junto com a minha formação. Aí depois eu acabei tudo e fui deslanchar, trabalhar. E quando que você abre o seu consultório em Rio Preto? Você lembra da data, mais ou menos, o ano? Renato, vou confessar um negócio para vocês que eu nunca falei. Eu montei um consultório dentro desse hospital, do IELAR, que era uma instituição filantrópica. Eu estava no meu R2 de ginecologia. Era um consultóriozinho pequenininho que eu fazia só os atendimentos ali, ajudava as pessoas, só que esse consultório foi crescendo ali dentro. Quando eu acabei mesmo a ginecologia, eu comecei a fazer as cirurgias agora já com o título de ginecologia obstetrícia, comecei a fazer as cirurgias da cidade. Nós fazíamos em média ali naquele meu consultorinho 15 cirurgias por semana de pessoas carentes da cidade. Então eu fazia laparoscopia, eu fazia cirurgias vaginais, eu fui colocando em prática aquilo que eu aprendi, mas para uma população que precisava bastante. E eu trabalhava no Santo Antônio. Aos 28 anos de idade, eu era diretor clínico do Santo Antônio, aqui em Rio Preto, do posto de saúde, trabalhando para essa população carente. E aquilo me dava um prazer muito grande, porque tinha uma fila de ambulatório, quase, né? Não era ambulatório, era uma emergência, mas eles faziam fila de ambulatório para passar comigo e para conversar, para tirar dúvida. E a maioria mulheres já iam direcionando ali, elas sabiam que eu era ginecologista e iam passando ali. Que legal. E depois disso, eu fui para minha primeiro consultório particular mesmo, com um especialista que foi junto com o Dr. Cid. Foi um consultório lá na Silva Jardim, na Clínica Femme, e eu montei ali com ele. Depois disso, eu fui para a Avenida Constituição, e aí surgiu o Rosas do Parto, que hoje é lá o nosso consultório, que eu tenho de sociedade com os colegas e trabalhamos. Isso faz o quê? Uns mais de 10 anos já? Eu me formei em 2006, Renato. Mais então, né? Aí foram 5 anos de residência e depois desses 5 anos de residência eu comecei. Mais de 10 anos já, mais então. Mais de 10 anos já. Doutor, e me fala assim, em que momento você tem a seguinte sacada, ou não é nem o lance de sacada, tipo de... Ou você toma uma decisão que você ia trabalhar o parto humanizado? Quando que isso se torna um foco? Né? Há 11 anos atrás, uma paciente entra no meu consultório e fala assim: Dr. Paulo, você faz meu parto normal? Eu tinha feito minha formação toda de ginecologia obstetrícia, a ideia era trabalhar com endometriose, com a cirurgia minimamente invasiva, mas essa paciente me procura e eu falo, lógico que eu faço o seu parto normal. Quem faz parto normal é a mulher. E me propus a fazer aquilo. Foi a primeira paciente particular que me contratou para um parto normal.
E quando outros profissionais... Eu só fiquei aberto para o que ela queria, para o que aquela mulher queria. Mas quando os outros profissionais da área, as enfermeiras obstetras, as doulas, viram que eu me propus a isso, que eu me dispus a isso, elas vieram atrás de mim. Paulo, não, eu tenho uma outra paciente. Eu falei, cara, olha que caminho aberto que tem aqui que não tem ninguém fazendo. Aí eu desbravei esse mundo da humanização do nascimento aqui na nossa cidade, e hoje já tem muitas equipes bacanas trabalhando com isso na cidade, e fico muito feliz de ver essas novas equipes trabalhando com isso. Doutor, e digamos assim, era uma quebra de paradigma, né? Porque a gente pensa que era muito mais rápido, financeiramente melhor, quer dizer, entre aspas, né? Vamos pensar, um parto mais rápido, uma cesárea, né? Financeiramente, teoricamente melhor, por conta que você está lá, agenda, faz, não precisa acompanhar. O doutor estava contando para nós aqui antes nos bastidores, né? Que até o próprio parto da esposa dele demorou 30 horas, né? Então, e ainda não conseguiu fazer o parto normal, né? Então, imagina, quer dizer, é um acompanhamento muito grande até desenrolar tudo isso, né? E como é que você falou, cara, eu vou quebrar esse paradigma aí, vai ser uma coisa que eu vou seguir com essa mulher mesmo nesse projeto que ela quer. Quando é que você entendeu que isso era viável? Quando eu estava ainda na residência, veio um pessoal de fora, de Londrina, e eles trouxeram uma especialidade em emergências obstétricas. Então, eles traziam, igual tem os cursos para atendimento emergencial de cirurgia, de clínica, eles trouxeram o de obstetrícia. E dentro desse curso tinha um professor muito bacana, e ele começou a falar sobre o parto, que o parto tem que ser de cócoras, que isso, e eu nunca tinha visto isso. A gente se forma na minha época, mesmo durante a residência, numa cultura muito cesarista. Quando eu saio e me deparo com isso, o pessoal falando uma outra coisa, eu comecei a prestar atenção e comecei a ler sobre humanização do nascimento, estudar sobre isso. E aí eu me proponho a ouvir as mulheres. E elas começam a trazer esse desejo pelo parto normal, provavelmente influenciado pelas mídias, pelo acesso à informação, que agora é muito mais fácil para todas elas. Elas procuram lá a humanização do nascimento, parto, qual a melhor via de parto e tal, e sai, né? Se a gente procurar isso, a gente vai ver que o parto normal tem uma vantagem muito grande mesmo. Até o próprio trabalho de parto, no caso da minha esposa, traz muitas vantagens para a mãe e para bebê, relacionado, se for comparado a uma cesárea agendada. E eu comecei a ouvir essas mulheres e estudar sobre o assunto, e me apaixonei, é apaixonante. É um mundo que vicia. E fala para as pessoas assim, como é que funciona desde o início. Vamos pensar, quando a gestante chegou lá e tomou a decisão pelo parto humanizado. Como é que vai ser esse acompanhamento? Como é que vai ser todo esse trajeto, né? Até chegar ali na data, que não tem a data agendada, né? Eu acho que isso é o mais legal de tudo, né? Não tem... O neném vai nascer, né? Como eu nasci, né, doutor? Tipo assim, cara, a minha história é muito legal, né? Porque eu nasci no dia 24 de dezembro. Olha. Entendeu? Quer dizer, vamos pensar, talvez se fosse no mundo de hoje, a minha mãe falou, não vou fazer meu filho nascer no Natal. Tinha marcado umas semanas antes para todo mundo poder viajar. Quer dizer, e ela falou uma coisa muito legal do meu nascimento, ela falou, não teve como segurar. Entendeu? Então, quer dizer, nasci ali na véspera do Natal, entre aspas, atrapalhei o Natal dela, né? Do meu pai, lógico, mas, quer dizer, não era agendado. Não. Né? E como é que é, desde o início, assim, ó, a gestante, o casal ali, tomou a decisão pelo parto normal, pelo parto humanizado. Como é que vai essa sequência aí até chegar lá no nascimento do neném? A primeira coisa que a gente faz com essas gestantes é falar a importância do estilo de vida. Para ela entender que ela tem responsabilidade sobre a saúde dela. A gente trabalha muito essa visão integral da saúde. Traz essa gestante para uma boa alimentação, para uma atividade física. E aí a gente vai conduzindo essa mudança cultural. O grande problema e o grande impeditivo na maioria dos partos é a cabeça. Tem um livro, inclusive, que chama Parto Entre Orelhas, que fala muito sobre isso. E a gente vive uma cultura cesarista, então essa gestante vai sair do seu consultório e vai ouvir que a mãe dela vai falar, não, filha, para que sofrer? Para que passar por isso? Aí a amiga vai falar, olha, no fulano de tal aconteceu tal coisa em relação ao parto.
Então, ela ouve muitas frases no dia a dia dela que plantam medos no subconsciente e isso vai vir à tona na hora do trabalho de parto. Então, a gente tenta fazer essa mudança. Lá dentro, a gente fala sobre o parto, sobre as experiências. Mas uma coisa que eu quero te falar, Renato, é que a humanização é o respeito como um todo. A humanização, a gente brinca e fala que é a humanização do nascimento. E é um nome bonito que a gente deu para isso. Mas o parto humanizado nada mais é do que um conceito baseado em evidência científica e na autonomia da mulher. Legal. Se eu juntar esses dois, evidência científica e autonomia da mulher, eu estou sendo humanizado. E não só uma via de parto final. Como você disse mesmo da minha esposa, a via de parto talvez foi a cesárea, ela não queria isso, mas talvez para ela foi o melhor e era o que ela tinha ali naquele momento. Então, respeitar essa mulher, entender esses tempos dela, mas sobretudo, respeitar também esse bebezinho. Eu sempre falo, quando a mãe escolhe um dia, o médico escolhe o dia, ninguém perguntou pro bebê se ele escolheu o dia. Então, ele tem os dias dele, ele tem motivo para escolher esse dia. Quem dá o start do nascimento é o bebê. Então, todo esse respeito tem que ser levado em consideração para essa data, né? Todo sentido isso que você está falando, né? Porque eu me considero um privilegiado ter nascido nessa data. É isso. Entendeu? Faz muito sentido para mim. Eu sou feliz de ter nascido nessa data. A minha filha escolheu a data dela. Eu tenho orgulho de dizer isso. Isso. E como é que foi para você... é importante as pessoas saberem, né? Como é que foi para você que você hoje... Lógico, você também faz cesárea, né? Porque quando precisa tem que fazer. Ou seja, não é a tua escolha... Primeira escolha. Né? Mas como é que foi para você passar essas 30 horas com a tua esposa do lado e ter que tomar a decisão, tomaram ali... Você é o médico, né? Você que teve que tomar essa decisão, né? Sim. De tomar a decisão de fazer uma cesárea. Como é que foi isso para você, essa experiência? Renato, já tirei o óculos, já limpei o olho, porque eu já chorei, já tô aqui emocionado de tudo que você tá me fazendo falar, porque me traz muita lembrança positiva. Cara, que momento. Viver o trabalho de parto com a minha esposa, enxergar a entrega. Eu sempre confiei muito na mulher. Como disse antes, né? A minha família é de grandes mulheres. Mas assistir a minha esposa se doando ali para a chegada da minha filha, cada contração que ela passava, cada movimento que ela fazia, cada respiração mais funda, e eu poder estar ali acolhendo, amparando ela, tanto como médico, mas principalmente como marido, pai daquela criança que estava nascendo. Foi o momento mais mágico da minha vida. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu acho que foi a maior aventura que eu já vivi. Chegar ao momento da cesárea foi muito tranquilo, porque foi uma escolha dela. Uhum. A Aline chegou a 9 centímetros de dilatação, mas ela já estava muito exausta. Cansada. Ela tinha passado por algumas coisas antes, no final da gestação, algumas dores, algumas coisas que deixaram ela bem preocupada em relação a isso. E ela chegou no limite dela e falou, amor, já deu. Mas o mais legal foi que ela falou assim, bem eu que sou sua esposa indo para uma cesárea. E eu falei, meu amor, você já se doou uma vez entrando em trabalho de parto para a chegada da minha filha e agora você está se doando de novo, permitindo passar por uma cesárea para ela chegar. Eu te amo mais ainda. E foi muito lindo, cara. Não, e é muito legal porque assim, isso mostra que, lógico, foi uma tentativa, né? Mas que tudo bem, não aconteceu teoricamente como vocês haviam planejado, mas existe o recurso que precisa ser lançado mão, né? E naquela hora você lançou mão dele. E foi você que fez o parto? Fui eu que fiz a cesárea. E como é que foi agora? Isso eu falei pra vocês. Ô, Vitor, já pega mais pede uma aguinha lá, porque eu quero mais água aqui, traz mais água pra mim e pro doutor. Enquanto o Vitor vai... Deixa aqui a câmera, tá deixando no meio aqui, né? Tá no meio. Enquanto deixa ele lá pegar uma aguinha pra mim e pro doutor, eu falei pra vocês... Eu tenho essa experiência, graças a Deus, assim, depois que eu passei uma dificuldade muito grande lá no Covid, eu tive aumentou muito minha sensibilidade de algumas coisas, e desde o momento que o doutor chegou aqui, eu tive uma sensação muito forte que ia ser um podcast muito diferenciado, da gente poder falar de muita coisa boa, sabe, assim, muito top. E tá sendo isso. Aí eu falei, né, doutor, no começo eu avisei, fiquem aqui que vai valer a pena. Agora o Vitor foi lá buscar água, eu vou perguntar pro doutor como é que foi fazer o próprio parto da própria filha. Assim, eu vi meu filho nascer, o meu último, né?
E foi uma experiência, assim, incrível, né? E é muito doido, doutor, porque assim, eu me recordo que quando ele nasceu, a Kelly não conseguiu e o útero dela estava bem fino, tinha de 3 gestações. E muito louco, né? Naquele primeiro momento eu passei um pouco mal, na hora que começa aquela parte da cirurgia. E aí na hora que eu percebi que o pediatra pegou meu filho, né? E ele tinha uma dificuldade de respiração. E aí eles já foram rápidos ali. Eu na hora eu acordei, tipo assim, daquela coisa. Falei, opa, meu coisa de pai, de proteção. Ele falou, o que tá acontecendo com meu filho, né? É muito nítido isso, cara. Tipo assim, é um trem muito mágico. Agora, imagino você, como médico, que viu milhares de crianças nascerem ao longo dessa trajetória, fazer o parto da própria filha. Ô, Vitor, eu tô segurando aqui que eu quero que você ponha a câmera no doutor na hora que ele for... Que é essa parte que vai ser diferenciada. Que eu quero que o doutor conta como é que foi essa experiência de tirar a própria filha ali do útero da esposa. É uma coisa que você precisa contar, que eu acho que é algo que poucas pessoas ouviram. Eu acho que o médico contar essa experiência. Sempre que a gente faz a cesárea ou um parto normal que a mulher faz e a gente assiste, cada vida que chega ali tem um significado muito grande para mim. Porque se você não entrar naquela atmosfera emocional que a família tá, e para você talvez seja mais mas para ela é aquele momento, para mim não valeria nem a pena estar ali. Foi um dia perdido na minha vida. Agora, quando você sai daquele racional e entra só na emoção, porque é seu filho chegando, aí o bicho pega. E como é que foi? Tudo parou. Parecia que o mundo tinha parado lá fora. Eu não ouvia mais quem estava ali na sala, eu não ouvia nada. Eu só via ela chegando e queria conversar com ela. E tocar no cabelo dela. A hora que eu vi o cabelo dela, tô falando, arrepia até a alma. A hora que eu vi o cabelinho dela surgindo ali na cicatriz, eu poder relar naquele cabelinho, ser a primeira pessoa que tá tendo contato ali com ela, já, até porque já tinha passado 9 meses em contato com a mãe, né? Então aquele foi o meu primeiro contato com ela. Eu ver ela chegando aqui na Terra, através de toda essa doação da mãe dela e mais uma com a cirurgia, dali em diante minha vida mudou. A forma que eu enxergo, não só pelo momento, nós estávamos falando disso agora há pouco. Sim. Ela foi minha cura para muita coisa. Que louco, hein? Um momento assim, totalmente mágico, né? Assim, uma coisa inexplicável, né? É muito difícil falar disso, porque nem todas as pessoas vão ter essa oportunidade que eu tive, e aí eu privo elas. Mas o nascimento em si de um filho, independente de você fazendo ou não, eu acho, e eu vejo isso hoje, é a maior transformação. Essa sim é a maior escola de vida. Você passou por várias escolas, você já me contou aqui. Mas isso é o que realmente tira a sua melhor versão. Se você conseguir enxergar isso. Não, faz todo sentido. Dia 26 agora de setembro foi o aniversário da minha filha mais velha. E a gente remete. Ela fez 24 anos. E eu até fiz no meu Instagram, eu fiz uma postagem para ela. E foi a realidade, assim, é uma realidade. Eu lembro quando ela era um resultado de exame. E desde aquele momento eu desejei ela na minha vida. E eu sabia que ia ser menina. E isso está gravado, entendeu? E foi muito, muito doido, assim, porque eu tinha convicção plena. Inclusive, teve até uma pessoa que falou assim pra mim, pô, você errou, não vai vir menino, né? Porque tinha uma cultura besta lá do passado, aquela coisa, né? Machismo, né? Eu falei, não, amigo, você não tá entendendo. Eu acertei, era uma menina, eu sempre quis uma menina. E isso faz toda a diferença, porque os anos vão passando, mas essas coisas não mudam. Né? Porque você volta lá naquela memória, e eu lembro dela, da doutora, que é a minha amiga até hoje, lá em Maringá, chegando com ela, e foi muito legal, porque a gente estava na dúvida dos nomes, né? E aí a doutora acabou batizando a minha filha, porque ela falou, tem cara de Gabi, e ficou Gabriela. Que legal. Que estava entre 2 nomes ali, né? E a doutora chegou muito, até hoje, tem um carinho muito grande pela doutora Cássia, e ela falou, nossa, tem cara de Gabi. Eu falei, tá, tem cara de Gabi, é Gabi. Até hoje é a Gabriela. E é uma coisa, assim, fabulosa. Mas, doutor, você falou uma coisa que é lógico que
é um privilégio para nós que somos pais, né? Você é pai também agora e assim, e talvez muitas pessoas não consigam ter. E uma das coisas que impedem a mulher de não ter filho é a endometriose. Eu queria que você contasse a tua história com a endometriose, porque você se tornou uma das maiores referências no nosso estado e na região, porque hoje você tem pacientes que vêm aqui do sul do Mato Grosso, de Goiás, Minas Gerais, do nosso próprio estado aqui, a gente sabe disso, né? E você criou uma equipe aí junto com outros feras aí na cirurgia, né? De endometriose, um deles é meu amigo também, teve recentemente aqui, que é o Mário, né? O Mário e a Giovana tiveram aqui. E como é que foi que entrou isso na sua vida? Porque até a princípio parece que são duas coisas longe, né? Você é um médico focado aqui em parto humanizado, parto normal, lógico, faz também a cesárea, mas tem essa parte da obstetrícia. Pô, mas tem esse lado aqui, que é um lado importante, que é uma coisa que gera muito sofrimento para a mulher. E até então isso também não era tão estudado, isso não era levado muito em consideração. Quantas mulheres perderam qualidade de vida por conta dessa doença, que é uma doença muito, assim, que tem casos graves. Como é que a endometriose entrou na sua vida? Igual a humanização, não tinha quem fazia. E eu achava esses buracos e falava, cara, não pode ficar vazio. Alguém precisa cuidar dessas mulheres que estão passando por isso. E em estudos, para você entender, Renato, a endometriose ela diminui mais a qualidade de vida em estudos americanos do que a própria insuficiência cardíaca. Nossa. Insuficiência cardíaca é aquele senhor que às vezes ele cansa de tomar banho. E imagina que a endometriose pode diminuir mais a qualidade de vida, porque ela atrapalha a mulher em alguns pontos muito importantes para a vida dela. A sexualidade, a dor que gera perdas de dia de trabalho, perdas de convívio social, a fertilidade, que é o grande sonho da mulher. E aí vem a união. E hoje ainda eu fiz uma postagem sobre uma paciente minha que tinha endometriose. Nós fizemos uma cirurgia de endometriose, ela engravidou e eu fiz o parto normal dela. Nossa. É a postagem que está hoje lá no meu Instagram, Alessandro, um beijão para ela. E aí eu falava, não, tem mulheres sofrendo por isso e mulheres desassistidas nesse ponto. E naquela época eu trabalhava com o SUS ainda, essas mulheres ficavam perdidas aí, transitando em consultórios, em postos de saúde, tomando medicação para dor, muitas já viciadas em medicamentos fortes para dor. E aí eu tentava resgatar e começava a buscar um tratamento diferente para elas. E aí eu fui me especializar na parte cirúrgica de endometriose, nos tratamentos clínicos. E foi surgindo com o tempo uma outra área muito importante disso, que é a medicina integrativa. E a gente começa a alinhar ao tratamento clínico, ao tratamento cirúrgico, a fisioterapia pélvica para melhora da dor na relação sexual, a nutrologia, porque a gente sabe que a alimentação tem uma grande relação com o processo inflamatório no nosso corpo, acupuntura, psicóloga. Essas mulheres já são traumatizadas por essa dor já deixou cicatriz nela. E às vezes você tira o que causa a dor, mas a cicatriz está lá. E aquela cicatriz vai atrapalhar a vida dela em muita coisa. E a gente começa a olhar de uma forma integral também para a endometriose. Olha que legal. A humanização do nascimento precisa dessa visão integral e a endometriose precisa dessa visão integral. E eu cada vez mais comecei a entender e a enxergar que não se faz saúde sozinho. Só se faz saúde em equipe. Ou você faz uma meia saúdezinha, faz a sua parte. Mas aí quando você tem pessoas bacanas do seu lado, que te ajudam igual o Mário, o Dr. Pessutti, o Daniel Pessutti com a urologia, o pessoal lá da nossa clínica, da Clínica Colombo, da Rosas do Parto, essa equipe toda que consegue carregar seu alicerce de tratamento dessas mulheres, tanto durante a gestação quanto com endometriose. Doutor, e uma curiosidade, assim, hoje, como é que você parece, a gente sabe também disso, que você é um médico que conversa muito, né? Escuta muito e consegue conversar ali. Como é que você consegue fazer no dia a dia? Porque é uma agenda apertada. Esse tem sido o seu maior desafio de tentar otimizar isso? Porque você é um cara muito prestativo, um cara que está ali, um médico que dá atenção para o paciente, só que existe uma limitação.
Eu acho que hoje você vai me fazer chorar mais do que tudo na vida aqui. Porque você tá me lendo, cara. Você tem um livro aí, meu. É exatamente esse meu maior desafio hoje, Renato. Eu amo o que eu faço. E eu não faço o que eu faço por dinheiro. Eu tenho uma vida muito tranquila. Quem me conhece de verdade sabe. Não sou uma pessoa com grandes gastos, nem... Não esbanjo nada. Então, eu amo, cara. O que me move ali dentro é sentar na frente daquelas mulheres e fazer com que elas saiam diferentes do que chegaram. Ouvir as suas dores ou apoiar nas suas escolhas, tanto na endometriose quanto nos nascimentos. E o tempo não tem remédio, né, cara? O tempo engole a gente. E quanto mais pessoas me procuram, aí eu fico desesperado porque eu não consigo dar assistência para todo mundo que eu quero. Mas se eu for atender todo mundo que eu quero, também acabo diminuindo a qualidade e esse tempo de ouvir, que é muito importante nas minhas consultas. Então essa é uma briga interna que eu tô tendo. E é um caminho... Eu nunca falo isso pra ninguém, mas tá tirando um monte de coisa nova aqui. É um caminho meu daqui em diante. Como eu vou administrar tudo isso? Como eu vou administrar melhor o tempo? Com a minha filha agora que chegou em casa, com o meu consultório e minha vontade de ajudar todo mundo, mas também com a minha vontade de manter a qualidade do atendimento que eu sempre tive. Esse é meu maior desafio. E assim, isso é tão importante, né? Porque eu e o doutor, a gente estava falando aqui, uma coisa que para nós fez muito sentido como pai, né? Que é muito interessante, que uma vez quando as crianças nascem, né? O meu sentimento é que parece que nunca o tempo existiu sem eles, né? Então, assim, quando minha primeira filha nasceu, não que eu perdi tempo até ali, mas parece que ela sempre teve, né? Presente na minha vida, não consigo me ver sem, né? E agora, como é que é o nome da tua filhinha que nasceu? Ayla. Ayla. Então, agora depois do nascimento da Ayla também, eu tenho certeza que ela sempre teve presente ali, né? De alguma forma, pelo menos é o sentimento que eu tenho. E dos nossos filhos, né? Parece que eles sempre estiveram presentes na nossa vida, né? Só que a gente tem que saber administrar tudo isso, né? E não é fácil, porque são as mesmas 24 horas, né? E só que é um desejo da gente poder... Hoje mesmo, eu tive uma conversa com a Kelly cedo, daí ela falou... Eu falei para ela, Kelly, meu tempo tá muito curto. Você tá reclamando? Eu falei, não tô reclamando, só tô falando para você. Tô sentindo que meu tempo tá muito, assim, compactado, né? Porque, assim, eu gosto de tá fazendo isso que eu tô fazendo, mas parece que eu não vou ter mais tanto tempo para fazer aquilo que eu gosto, entendeu? Assim, lógico, eu tô ali, a gente desenvolve estratégia aqui para mais de 50 médicos, a gente, graças a Deus, tem uma empresa boa, a gente construiu todo o nosso caminho, como você também, mas parece que o tempo tá pequeno e eu não tô conseguindo mais fazer o que eu gosto, porque eu gosto disso aqui. De estar visitando o médico, a gente tá aqui, e parece que a gente não tá trabalhando, né? Mas é um trabalho também, porque a gente tá levando informação. Mas é o mais gostoso, né? Que eu acredito que é para você, de estar ali na frente da paciente e ver a coisa desenrolar. Né? É isso mesmo, né, doutor? É você mudar a perspectiva de vida daquela paciente. Ela até ali vai chegar com algumas coisas, algumas dores. E eu gosto de ajudar quem precisa mesmo. Então elas trazem as histórias delas, marcadas pelas dores ou pelos desejos que não foram realizados. E eu tento ouvir aquelas dores. Não só as dores físicas, não, porque eu acho que hoje são a minoria. Nós temos muitas dores que a gente não palpa, a gente não enxerga, a gente sente. E essas dores são mais difíceis de você pegar ali e tirar no dia a dia. E é isso, eu quero que elas levantem dali sorrindo, eu quero que elas levantem ali melhor do que elas sentaram. Se eu não conseguir fazer isso, para mim foi uma consulta que não serviu para nada. Aí não vale a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Ó, tem duas perguntas que eu tenho duas perguntas ou digamos assim, duas questões que eu sempre faço aqui, para quem vem aqui, eu quero te fazer a primeira já. Juntando esse tempo de formação todo aí, qual foi o ano que você formou? Você lembra? 2006. 2006. Hoje, nós estamos em 2023. O que o Paulo de hoje falaria pro Paulo de 2006? Exemplo. Top demais, fez tudo certo. Cara, fizemos o que tinha que fazer. Valeu a pena. O que esse Paulo de hoje falaria pro Paulo lá de 2006... saindo da faculdade, iniciando a residência, o que você falaria? Eu falaria para seguir seus sonhos.
já saí de lá com muitos sonhos, com muitas vontade, com muito desejo de ajudar, de trabalhar. E eu falaria para aquele Paulo lá seguir os sonhos dele, fundo do coração, batalhar cada minuto pelos sonhos dele, se doar ao máximo para realizar os seus sonhos. Top. Agora é o seguinte, pensa que aqui nós estamos gravando um podcast que vai para o YouTube e esse vídeo vai ficar para sempre aí, né? Para posteridade. E lógico, hoje a Ayla é bebezinho, né? 20 dias, tá lá, mas já viu o vídeo dela aqui, linda demais, junto com a esposa. E nem parece que fez um parto aí há 20 dias, né? Como é que é o nome da esposa, doutor? É a Aline. Aline. A Aline tá de parabéns aí, porque ela já tá totalmente recuperada, né? E pensa que daqui 10 anos, 20 anos, o dia que ela estiver ali para tomar uma decisão que ela vai fazer da vida, uma faculdade, a profissão dela. O que você quer deixar registrado para ela hoje aqui? Para ela assistir daqui 10, 15 anos, algo que vai fazer a diferença na vida dela. Pensa assim, que no momento, cara, que a gente já teve isso, que sabe naquele momento de encruzilhada ali, que um trevo, para onde eu vou? O que eu faço? Tô sozinha, tô sozinho. Pai, para onde eu vou? Aí ela abre esse vídeo e fala, pô, meu pai deixou um negócio gravado para mim. Eu falaria para ela ir onde ela tiver as emoções mais profundas dela, o que mais motive ela, o que levar ela a sorrir todo dia. Se ela sorrir escrevendo um livro, pintando quadro, sendo médico, mas aonde ela for sorrir, ela vai buscar o caminho dela e ela nunca vai errar. Top. Você é feliz, doutor, hoje com tudo que aconteceu, do nascimento da Ayla, com a tua carreira? Você se considera assim, fala, pô... Você sabe que eu tenho alguns conceitos filosóficos de vida, né? Uhum. E para mim, a felicidade é uma questão um pouco de escolha. Então, eu não acho que eu estou feliz, eu acho que eu sou feliz. Legal. Eu sou muito feliz, cara. Muito feliz com todos os problemas que Deus colocou na minha vida e me fez melhor vivendo eles e passando por eles. E feliz com todas as gratificações também que eu tive. Eu sou muito feliz. E é muito legal também, eu acho que faz muito sentido você ver o que você pôde fazer por várias pessoas, né? E isso volta, né? Você sabe que, para mim, a única vantagem que existe de estar aqui é ser amado. Essa é uma busca do ser humano. O ser humano fica deprimido porque ele não tem mais função para ser amado. O ser humano fica ansioso porque ele está buscando ser amado. E a gente quer. Eu acho que esperar retorno é muito difícil. Mas a gente quer e a gente busca ser amado. Por isso que é tão importante a nossa família. Porque no final talvez sejam as únicas pessoas que realmente vão estar no seu lado quando é difícil, quando as coisas estão difíceis e que te amam com toda a intensidade que existe. Sem nenhum interesse também, sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse. Então é muito bom ser amado, é muito bom ver esse retorno em uma criancinha que entra lá no consultório que você fez o parto, numa mulher que escreve em algum lugar que a vida dela mudou depois que você a assistiu ou a amparou. Eu acho que esse retorno que a gente não leva no bolso, mas leva na alma, esse é o verdadeiro retorno. Top demais. Doutor, quero te agradecer. Foi um dos podcasts mais legais, assim, mais assim, dignificantes que eu gravei na minha vida. Eu gravei muito podcast já, tá? E desde que eu passei toda aquela renascimento, que o meu nome é Renato de Renascer, né? Ainda nasci no dia 24 de dezembro. Eu decidi que nunca mais eu ia esconder os meus sentimentos. Lógico, eu gravei muitos podcasts que valeram a pena, mas assim, alguns realmente foram marcantes, né? E, inclusive, um dos que me marcaram muito, assim, foi muito legal, a gente tocou 1h20, foi com o Mário também, foi muito legal, assim, alguns me marcaram, e esse foi um dos que mais marcaram a minha vida, assim, me marcaram como pessoa. Eu senti, assim, uma coisa muito do meu espírito, conectado com a fonte, que é uma coisa que eu acredito, e de ver muita verdade em você. E fiquei muito, digamos assim, eu fiquei muito honrado com a tua presença, eu e a Kelly aqui. E a gente escutava falar, né? Existe um trecho na Bíblia, né? Que quando Jó falava, né? Que teve lá, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, fala para Deus, né? Agora eu conheço de contigo estar. Eu conhecia você de muito ouvir falar, até porque o Renato Milani,
trabalha aqui com a gente Meu no nosso amigão. escritório, é teu amigo e sempre falou muito de você, muita coisa boa, né? E eu tive a oportunidade hoje de passar esse momento com você com essa agenda super apertada, nós aqui não tão diferente, mas lógico menos, né? Porque o nosso trabalho é diferente, né? E assim, cara, valeu muito a pena, tá? Gratidão, muito grato, viu? E gratidão, Renato, pelo convite, que vocês continuem fazendo esse trabalho bonito de vocês. Eu tenho acompanhado também a história de vocês, sou muito grato. E grato por conseguir tirar um monte de coisa que estava aqui guardado. Obrigado. E muito legal, porque assim, gente, quando a gente criou o Meu Médico Especialista, né? E essa trajetória que nós vamos contar, e vai virar um quadro lá no Iguatemi, vai para o nosso portal, era justamente poder passar para as pessoas um pouco disso, que as pessoas não têm muita noção. Por quê? Muitas vezes, digamos, por tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, as pessoas só olham o lado financeiro, porque o médico é rico, porque o médico é bem sucedido, porque não sei o quê, porque o cara só pensa em dinheiro. E não é assim. Sabe, eu tive a oportunidade que passou por aqui muita gente que ainda gosta de gente. Eu tenho um amigão que se formou lá na sua faculdade, que é o Paulo Miranda, ele fala, cara, hoje tá difícil, o médico gosta de gente. Ele fala, eu gosto de gente. Quando o cara vai lá para botar cabelo comigo, fazer o transplante, eu tô olhando a autoestima desse cara. Por que ele chegou aqui? O que eu posso mudar na vida dele? Não é simplesmente falar, vou cobrar o valor e fazer um transplante na pessoa. E eu acredito que é isso digamos assim, não que tá voltando à moda. Nunca saiu de moda, na verdade. Só que nós precisamos levar isso à tona. Entendeu? O médico que realmente gosta de gente, que tá ali pelo paciente. E isso retorna. Eu ouvi um ditado, e minha mãe falava muito ele, que quem trabalha com o que gosta nunca está trabalhando. É o que você faz aqui, é o que a gente faz na medicina. Se você está entrando numa faculdade hoje de medicina pelo ganho financeiro, cara, uma hora você vai entrar num burnout, uma hora você vai se estressar, porque a medicina, ela te consome. Lidar com vida, ajudar as pessoas, lidar com as dores, cara, todo tempo você está sendo bombardeado de sentimentos não sempre bons, porque as pessoas estão sofrendo na grande maioria das vezes que te procuram. Então a medicina, ela te consome. Só que se você ama aquilo, se você faz por amor, por carinho, porque você se interessa com aquelas pessoas mesmo, aí isso tem um real valor. Aí isso não se perde. Muito louco. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Ó. Então, se vocês gostaram, compartilha, curte, põe o sininho aí. Depois o Vitor vai fazer um videozinho desse sininho, viu, Vitor? Faz um videozinho daquele do vídeo. O Vitor é especialista. Aquele sininho para você ser despertado. Daí tem o compartilhar. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês que acompanharam até aqui, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo porque é um podcast muito top, realmente. Vocês têm mais outros especialistas aqui no nosso canal. E o grande objetivo nosso, da nossa empresa, né? Que a empresa sou eu e a Kelly, a nossa família, né? Nós somos o dono, mas criamos uma família aqui, né? É dignificar o médico que se preocupou em ser um especialista, em estudar, em levar o melhor para o seu paciente. E hoje eu tenho o prazer de ter recebido aqui o Dr. Paulo Fasanelli, ele que tem dupla especialização em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Doutor, obrigado. Valeu muito a pena. Obrigado a todo mundo aí que emprestou os ouvidos por esse tempo. Bora. Legal, gente. Ó, valeu. Obrigado, Vitor, por ter acompanhado a gente. E até a próxima. Valeu muito a pena.